Bom, irmãos, eu queria compartilhar algo com vocês, algo que o Senhor compartilhou no meu coração um tempo atrás. E eu, em primeiro lugar, queria agradecer a presença e o coração de cada um de vocês em estarem aqui, em estarem dispostos a vir, servir, ouvir a palavra do Senhor. Queria justificar também a ausência da minha esposa, Kelly. Hoje ela não se sentiu muito bem, então achamos melhor ela ficar em casa hoje. Mas nós queremos amanhã no culto ela já vai estar aqui de novo. O próximo culto jovem também já vamos estar aqui, todo mundo 100%. Amém? Bom, eu queria compartilhar algo para vocês. O Senhor trouxe essa mensagem no meu coração. Em um momento eu estava lendo o livro de Êxodo e vou até confessar um negócio para vocês. Sabe a parte onde o Senhor ele começa a compartilhar muitas instruções a respeito da construção da arca, da tenda? Era uma parte que eu geralmente pulava. Eu não me orgulho, mas eu geralmente pulava aquela parte. Só que em determinado dia, há um tempo atrás, o Senhor me desafiou a ler todo o texto, sem pular palavra nenhuma. E aí eu comecei a reparar a riqueza de detalhes com que Deus ele construía as coisas. Com que Deus ele construía vários projetos. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Antes de começarmos, vamos inclinar nossa cabeça, vamos orar, por favor. Pai, te agradecemos, meu Deus, pela noite, pela programação que o Senhor projetou e preparou para nós hoje, meu Deus. Obrigado por uma palavra específica, meu Deus, que eu sei que vai tocar, meu Pai, o coração de cada um que está aqui, meu Deus, e trabalhar na área que precisa ser trabalhada, ou nas áreas que precisam ser trabalhadas, meu Deus. Te agradecemos, meu Deus, pela disponibilidade do coração de cada um que está aqui. Te agradecemos, meu Pai, pelo Teu Espírito, meu Pai, que está permeando este lugar. Obrigado, meu Deus, por palavras diretas. Obrigado por instruções, meu Deus. Eu oro por sensibilidade, meu Pai, no coração de cada um que está aqui, meu Deus, para que possamos perceber as Tuas instruções. Eu oro, meu Pai, por ouvidos abertos para escutarmos a Tua palavra. Te agradecemos, meu Deus, por essa noite maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então, o título dessa ministração, Bia não está aqui, mas depois eu falo para ela, são os projetos de Deus. Se parar para reparar, Deus ele sempre agiu da mesma maneira ao criar algo, com riqueza de detalhes. Então, tudo que ele criou, ele pensou assim, no mínimo detalhe sequer. Da dobradiça de uma porta até a cartilagem do nosso joelho, Deus ele pensou em cada maneira com que isso vai funcionar. E hoje a gente vai ler um pouquinho, tá? Hoje a primeira leitura vai ser um pouquinho mais extensa, tá? Mas vai valer a pena, eu juro que vai valer a pena. Se você sentir com sono, você levanta, vai lá no fundo, faz uns polichinelos, dá uma dancinha, mas fica comigo, tá? Abre comigo, por favor, lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 14. Nós vamos ver que Deus ele deu instruções muito, muito específicas para a construção da Arca de Noé. Vamos lá. Eu vou iniciar a leitura enquanto vocês encontram. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás, com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, e a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas, um dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há nela perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, das aves segundo suas espécies, do gado segundo suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Você vê que Deus ele deu detalhes minuciosos, comprimento, largura,
Deus ele foi o primeiro arquiteto da história. A gente começa por aí, maravilhoso. Mas ele deu detalhes com muito cuidado. Cada coisa, Deus não deu assim, ó, da cabeça eu só quero que aconteça assim. As instruções que ele deu a Noé foram específicas para que funcionasse. Quando Deus ele elaborou o projeto da arca, ele elaborou de uma maneira que o projeto que ele estabeleceu funcionasse. 2 de cada espécie entrarão na arca e 2 de cada espécie sairão da arca depois. Esse foi o projeto. Avançando, nós vamos lá para Êxodo, no capítulo 25, versículo 10. Foi aqui onde nasceu essa ministração. A gente vai falar um pouco da construção da Arca da Aliança. E assim, se vocês acharam que tinha muito detalhe na construção da Arca de Noé, a Arca da Aliança, quando cheguei no final, eu voltei porque eu esqueci as primeiras instruções. A gente começa por aí. Mas vamos lá. Êxodo 25, 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 no outro. Farás também varais de madeira de acácia e cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas e aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Farás também um propiciatório. Eu estava preocupadíssimo de conseguir falar essa palavra, mas dicção, check. Um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins, nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Vou me encerrar aqui. Como eu falei, o final aqui, eu li o começo, eu já esqueci. Eu fiquei relendo isso aqui até eu conseguir decorar e ainda não consegui. Tá todo mundo bem? Eu posso continuar lendo? Então, tá bom. Eu vou ler só mais um. É sobre a mesa dos pães, no Êxodo 25, 23. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio de ouro. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos. E lhe farás uma bordura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos, seus recipientes para o incenso, e as suas galhetas, e as suas taças em que hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Irmãos, daqui até o capítulo 30 é instrução atrás de instrução. A gente vê que Deus, quando ele elaborou aquele projeto, ele fez níveis e subníveis e ele compartilhou ao coração de Moisés detalhes específicos de como que ele iria fazer. Eu não vou ler todo o restante, senão a gente só termina no culto de amanhã, porque é muita coisa. Mas ele continua no candelabro, na tenda, no altar para os sacrifícios, o pátio da tenda, o azeite para o candelabro, roupas dos sacerdotes, manto sacerdotal, peitoral, as outras roupas do sacerdote, a ordenação dos sacerdotes, as ofertas, o altar, a pia de bronze, o azeite para ungir e o incenso sagrado. Ele deu detalhe para cada tópico que estava ali. Cada tópico foi construído daquela maneira. E até o capítulo 30, como eu falei, nós vemos essas extensas instruções, muito detalhadas, né? E Deus ele foi muito cuidadoso ao criar essas coisas,
quando ele passou essas instruções para Moisés, não foi por puro capricho de Deus. Não foi da cabeça dele, falou, eu quero assim, assim, assado. Cada instrução, cada detalhe carregava um propósito. Cada instrução tinha uma função a cumprir. E nós vemos que essa característica de criação que Deus tem, de pensar em cada coisinha, se reflete em nós. Na Bíblia, nós não vemos com muitos detalhes o que há dentro do corpo humano. Nós sabemos como o primeiro humano foi gerado, mas a Bíblia não nos dá esse detalhamento, como deu dessas coisas que nós lemos. Só que se você parar para reparar, o corpo humano, cara, assim, é uma obra-prima, né? Tipo, parece uma engenharia divina. É a única palavra, a única expressão para mim que consegue transmitir o que é o corpo humano. A gente vê que ele é muito complexo. Cada coisinha que existe no nosso corpo foi feito para operar em sintonia com cada outra coisinha do nosso corpo. Assim, é só Deus para conseguir pensar numa complexidade desse tamanho. E assim, cada coisa do corpo tem uma função, cada uma delas. Vocês sabiam que o nosso fígado, ele consegue operar 500 funções simultaneamente? Ele produz bile, armazena energia, regula colesterol, filtra toxinas, metaboliza hormônios. Sabia que o nosso olho, ele consegue captar não apenas a luz, mas ele separa formato, profundidade, cores, formas e manda tudo isso para áreas separadas do nosso cérebro, que junta tudo em uma só cena em milissegundos. Tem um negócio, esse aqui eu tenho que ler porque para falar esse nome aqui se chama o eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Quem falar isso 3 vezes bem rápido ganha um cachorro quente no final. Sem errar. Ele é um sistema de comunicação entre o cérebro e as glândulas que decide segundo luz, sono e estresse, quando liberar cortisol, adrenalina e hormônios vitais. Tipo, o corpo ele sabe a hora certa de liberar hormônios que a gente precisa para sobreviver. Cada coisinha que existe no nosso corpo foi feita com uma função. Nada lá está assim, eu quero botar esse osso aqui porque eu quero. Não, cada coisinha tem uma função. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu joguei no chat GPT para pegar essas curiosidades. Pedi assim, me dá várias curiosidades do corpo humano, ele me deu várias. Quando eu pedia mais, ele me dava mais. Quando eu pedia mais, ele continuou e continuou sem parar. Cara, o corpo humano tem tanta coisa dentro. A ciência, quanto mais ela estuda, ela descobre que o corpo humano é extremamente complexo. Literalmente, é só Deus para fazer o corpo humano da maneira que o corpo humano é. Mas eu quis trazer esses exemplos aqui porque eu quis mostrar o quão cauteloso, o quão cuidadoso Deus foi quando Ele criou todas essas coisas, inclusive nós. Né? Não foi diferente para a gente. Quando Ele te projetou a mim e a você, Ele não pensou apenas em como o seu corpo vai funcionar. Quando Ele projetou a sua vida, Ele não projetou só em como suas articulações vão funcionar, em como o seu coração vai bater. Ele criou um projeto seu, um projeto para você. E assim, eu garanto para vocês que há muito tempo atrás, quando Ele estava compartilhando com Moisés como construir aquelas coisas, cada um de nós aqui já estava pronto no coração dele. Eu acho bizarro pensar nisso. Que o projeto Caio já estava no coração de Deus, o projeto Raquel, o projeto Diego, o projeto Ana. Tudo isso já estava preparado no coração dele. Ele já estava trabalhando em várias outras coisas simultaneamente, mas ele já tinha zilhões de outros projetos preparados. E no seu projeto tem especialidades e características que são suas, que Deus atribuiu a você. Né? Cada uma delas foi dada para cumprir um propósito. Né? Assim como cada coisinha que tem no nosso corpo tem uma função, nós também temos uma função. Nós temos um chamado a cumprir. E, da mesma maneira que Ele equipou cada órgão para funcionar da maneira certa, né? Ele deu sangue para operar nos órgãos, deu células, Ele também nos equipou com as coisas que nós precisamos.
para operar no nosso chamado, para cumprir a nossa função. Para mim, eu acho isso assim, muito, muito maravilhoso. Mas pensa só, como que deve ter sido Deus criando isso? Hoje eu trabalho com marketing, eu sou administrador por formação, mas eu trabalho com marketing, e no meu dia a dia eu vejo diversos projetos. Às vezes eu entro em um projeto novo, eu entro em um projeto que está em andamento. São muitas coisas ao mesmo tempo. Minha cabeça às vezes dá um pinote, assim, ó. Muita coisa, eu confundo projeto no meio de outro projeto. E assim, lá no meu trabalho, cada curva que a gente vê, a gente descobre um detalhe novo. Né? Eu costumo brincar que cada mergulho é um flash lá. Então, quando a gente acha que vai avançar um nível, a gente descobre que a gente deixou passar um detalhe lá atrás, precisa voltar, marca reunião, faz discussão, debate, enfim, um monte de coisa para fazer. E aí eu fico imaginando, cara, Deus. É porque Deus ele é onipotente, Deus é onisciente, ele consegue, né? Não estou duvidando disso. Mas, cara, para pensar. Só nesse prédio aqui, tem vários projetos aqui. Fora o projeto desse prédio, fora todos os projetos que estão andando nessa rua, fora o projeto desse bairro, dessa cidade, do país. São muitas coisas que Deus administra ao mesmo tempo. Que Ele criou, que Ele preparou, que Ele pensou em detalhe por detalhe. Cara, para mim isso é bizarro ainda. É maravilhoso, é maravilhoso. Cara, às vezes eu paro para pensar como é que foi isso. Quando Deus estava preparando cada um de nós. Quando eu vou preparar um projeto, para mim é um negócio... Eu descobri que eu gosto um pouquinho de pensar em detalhes, de pensar o que eu posso, o que eu não posso fazer aqui e ali. Mas quando eu paro para refletir em como foi que Deus preparou cada projeto aqui, cara, meu coração ele aperta às vezes, porque eu fico imaginando o cuidado que ele teve fazendo isso. Imagina só, Deus ele vai criar aqui um projeto novo, ele pega esse aqui é o projeto Raquel. Esse aqui é o projeto Raquelzinha. Vai ser toda alegre, toda engraçadinha, todo mundo vai gostar dela. Eu vou colocar esse negócio aqui no pé dela, que aí quando tocar aquela música assim, vai começar a soltar um fogo, vai para um lado, vai para o outro, vai pegar todo mundo que está ao redor. Vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Aí esse daqui é o propósito da Raquel. Tá aqui, ó. Eu fiz, tá aqui, ó, bonitinho. Agora, para a Raquel cumprir isso daqui, eu vou colocar ferramentas, porque ela precisa cumprir. Então, ela vai precisar desse daqui, vai precisar desse daqui, esse daqui vai junto com ela. E pronto, agora, para ela cumprir o propósito que eu fiz, ela está equipada. Agora é só eu pegar o propósito, colocar no coração dela, e aí eu vou deixar ela aqui guardada para quando chegar a vez dela. Porque aí quando chegar, eu vou pegar e ó, vai, voa. Tipo um Pokémonzinho assim, ó, voa. Mas eu fico imaginando esse zelo que ele teve. Cada um aqui tem uma característica que é sua. Cada um. Foi feito de uma forma, é conhecido pelas suas características. E tudo isso tem um propósito. A gente está aqui para cumprir uma missão. Ele colocou uma missão para cada um de nós. E essas características que ele deu vão estar com a gente, caminhando junto, para a gente cumprir o que a gente precisa cumprir. E diante desse zelo, desse cuidado tão grande que Deus teve com a gente, cara, desculpa, mas se torna a nossa responsabilidade fazer o nosso melhor para cumprir aquilo que Ele fez para a gente. Ele desenhou um projeto, cara, pensa só, se para construir a tenda era algo importantíssimo, Ele fez projetos, Ele fez níveis, subníveis, detalhe para cada coisinha. Da mesma maneira, para a sua vida, para o seu projeto, para tudo que nós temos que realizar aqui na Terra, Ele fez projetos, níveis, subníveis, e tem um detalhe para cada coisinha. Cara, Deus não cria nada à toa e Deus não deixa passar nada despercebido. Tudo que Ele colocou em nós é para cumprir algo. Cara, a gente precisa muito entender e nos agarrar naquilo que Deus tem pra gente. Cara, o que Deus falou a seu respeito? Cara, se agarra nisso.
não interessa o que o mundo diz ao nosso respeito. O mundo está vendo isso aqui, está vendo o que está do lado de fora. Deus está olhando o que está dentro. Deus está olhando o coração que está disposto a fazer. Então não se agarra no que o mundo diz. Se o mundo diz, cara, ignora. Quem é que rege o mundo hoje? O pai da mentira. Então ignora o que o mundo diz a você, se agarra no que Deus disse, o que Deus disse é verdade. Ponto. Se agarra e confia. Deus nunca vai mandar a gente em algo sem nos equipar. Ele já equipou a gente. Agora o que cabe a nós é entender quais são as nossas ferramentas, entender qual que é o nosso chamado e entender que Deus não vai deixar a gente na mão. Ele não vai falar, Caio, você vai fazer aquilo lá, aquela é a sua missão. Aí vai pegar o Caio, dar um chute assim atrás dele, vai lá, depois você me diz como é que foi. Cara, não. Ele vai pegar o Caio, aquela é a sua missão, eu tenho isso para você, isso, você vai precisar disso, que já está em você. Vai lá, eu vou acompanhar você, eu vou estar junto com você, eu não vou sair do teu lado. Se você precisar de mim, eu vou estar lá. Eu não vou te deixar sozinho, você não vai estar sozinho, eu estou contigo. Cara, Deus não vai deixar ninguém ir sozinho, Ele vai estar com a gente em cada momento. Mas Renan, eu não sei qual que é o meu propósito, eu não sei quais são as minhas ferramentas, onde que está esse monte de ferramenta que você disse. Cara, se achega em Deus. Deus não vai negar informação para ninguém aqui. Vai falar, você não me procurou até agora, então se vira, não vou falar nada, não quero mais papo contigo. Não, cara, o que Ele mais quer é que você se achegue a Ele. Se aproxima. Cara, eu te garanto, a felicidade que vai estar no coração de Deus no momento que você chegar nele e falar, Pai, eu quero o seu projeto. Eu quero cumprir aquilo que você me colocou aqui para cumprir. Cara, tenha certeza. Vai ter uma festa assim, vai ter anjo correndo para lá, para cá. Vai ser uma festa e Deus vai te entregar o que você precisa. Ele não está olhando a circunstância, Ele está vendo o seu coração. Ele está vendo a vontade que está no seu coração de fazer o que Ele mandou fazer. Mas vai de cada um de nós aqui ter esse zelo, agarrar a responsabilidade de correr atrás da carreira que Ele preparou. Quando Ele não colocou um piloto automático na gente. Ele não colocou isso. Ele preparou tudinho, deixou tudo preparado para você. Mas é para você correr a carreira. O Caio não vai correr a minha carreira, eu não vou correr a da Ana, que não vai correr a do Diego. Cada um de nós precisa cumprir o nosso chamado. E Deus também não vai fazer pela gente. Ele vai estar com a gente em todos os momentos. Mas Ele não vai fazer pela gente. Ninguém vai tomar o seu lugar para fazer o que você tem que cumprir a fazer. O que você precisa fazer. A gente precisa se agarrar. Entender o que Ele preparou. Entender qual que foi o projeto dele. E aí sim, Pai, vamos que eu vou sair correndo nesse projeto. Pai, se você pegar na minha mão, eu vou correndo contigo. Eu vou correndo. Cara, tenha certeza. Deus vai pegar na sua mãozinha aqui, e vamos. Sem parar. O que Ele mais quer é que você se achegue nele. Mas o cumprimento de cada coisa aqui vai depender do nosso esforço para alcançar. Sempre lembrando, cada coisa que Deus colocou tem um propósito. Às vezes a gente pensa, cara, eu tenho essa característica X, que eu não gosto. Eu tenho essa, cara, isso aqui direto acontece. Eu não sei o porquê, cara, isso daqui é inútil para mim. Às vezes não é. Às vezes a gente ainda não entendeu qual que é a função dessa característica. Às vezes muita gente aqui gosta de brincar que eu sou um pouquinho... uma altura diferente. Cara, por muito tempo isso aqui me incomodou muito, cara, até que eu entendi. Até que eu entendi que as características que eu carrego foi Ele que colocou. E, cara, eu não preciso ir de contra isso. Cara, nós somos o melhor da criação. Deus criou várias coisas. Ele disse que tudo é bom. Mas quando chegou a vez do filho dele, a vez do homem, é muito bom. Se agarra no que Deus colocou no seu coração. Não deixa que o mundo tire a perspectiva
Porque hoje o que a gente vê muitas vezes são pessoas que não estão se agarrando na identidade em Cristo. Vêm as características que estão em vocês, aí o mundo chega e fala, não, isso é ruim, aquilo é horrível, não gosto disso, e começa a anular coisas. Anular coisas que não deveriam ser anuladas. Só que o propósito não é esse. Como eu falei, o mundo mente pra gente. Se agarra no que o papai falou. O que Deus disse é verdade, a palavra dele não volta. A palavra dele permanece sempre. E confia. Confia que ele vai estar com você. Cada momento, cada circunstância. Renan, tem perigo para onde eu estou indo. Tem escassez para onde eu estou indo. Cara, não tem. Não tem, porque Deus não vai deixar faltar para você. Cara, eu fico olhando os missionários que estão em áreas perigosas hoje, ali ralando, dando sangue para cumprir o chamado deles. Cara, eles são pessoas, cara, felizes da vida de estarem cumprindo. Eles sabem que, cara, às vezes tem tiro estourando do lado de fora de onde eles estão cultuando a Deus, mas esses tiros eles não entram. Por mais que existem riscos, eles estão lá todos os dias cumprindo. E às vezes a gente, por poucas circunstâncias, deixamos de escanteio o que a gente precisa fazer. Eu estou nessa mesma pegada. Tá? O que eu estou falando com vocês, eu estou escutando faz uns dias já. Aqui, ó. Diretão. A gente não pode deixar que circunstâncias do mundo tirem a nossa perspectiva do que é a nossa prioridade, o que deve ser a nossa prioridade. Cara, o mundo hoje coloca tanta pressão. Tanta pressão. A pressão você acorda de manhã, você já tem que se arrumar correndo pro trabalho, aí você vai, pega ônibus lotado, pega trem lotado, pega trânsito, já começa de manhã o negócio. Aí você vai pro trabalho, vai aí suas 10, 12 horas de trabalho, ali ó, pressão atrás de pressão, volta para casa. Aí tem pressão na família. Acontecem coisas no caminho. Parece que assim, tudo tá cooperando para que você não olhe o que precisa olhar. Só que é uma questão de perspectiva, é uma questão de prioridade. É entender que não interessa a circunstância. O que ele tem para a minha vida é o melhor. A gente nessa vida corrida deixa de priorizar isso. Acaba não olhando para o que deve olhar. E aí, ao invés de contar com muito, muito suporte, porque eu garanto para vocês, tem muito, muito suporte quando estamos no centro da vontade de Deus. A gente acaba saindo disso e tem que carregar tudo no nosso braço. Cara, às vezes aqui, ó, o centro da vontade de Deus é esse lugar aqui. Ao meu redor, cara, tem suporte, proteção e tudo mais. Só que eu tô tão preocupado com o relatório que eu tenho que entregar amanhã, com a reunião que eu acabei de fazer, que eu tô olhando aqui, ó, um monte de tarefa, um monte disso, um monte de aquilo, e o lugar da vontade, o centro da vontade de Deus está ali, ó, me esperando. Ao invés de eu estar fazendo. E eu não estou negligenciando que a gente tem responsabilidades aqui. Mas quando a gente está aqui, no centro da vontade dele, todas aquelas coisas podem ser resolvidas com muito mais facilidade. Existe graça, existe favor. A gente não está sozinho. Não estou falando que Deus vai abandonar a gente porque a gente saiu dali. Deus não vai olhar e falar, ó, saiu daqui, agora você se vira. É tu e o mundo agora, não quero mais que isso. Não estou falando isso. Deus ele vai te acompanhar em cada passo. Só que aqui, no lugar onde nós deveríamos estar, tem muito mais suporte. Tem uma graça divina que faz com que todas as outras pressões não pareçam nada. Com isso, eu trouxe esses detalhes, eu trouxe todas essas construções e projetos de Deus, mas com o intuito de que nós possamos sair daqui hoje e refletir sobre isso. Que a gente possa entender qual que é o projeto da nossa vida. Às vezes a gente não tem muita clareza, às vezes a gente não tem clareza nenhuma, mas a intenção no meu coração hoje é que nós possamos sair daqui e refletir. Refletir sobre o que a gente tem que fazer. Queria pedir para o Ministério de Música me ajudar.
A gente já está caminhando para o final. Eu queria que você se colocasse de pé por um momento. Enquanto os meninos tocam, eu queria que pudéssemos meditar, nos colocarmos à disposição de entender qual que é o nosso processo. Tem um projeto na vida de cada um que está aqui. Tem um projeto que Deus fez com muito amor, com muito carinho. Ele preparou, guardou no coração e quando chegou o seu momento você veio. Se você não sabe qual que é o seu projeto, se você não tem todos os detalhes do seu projeto, tá tudo bem. Deus está aqui para te falar qual que é o seu projeto. Eu queria que nós abaixássemos a nossa cabeça e refletíssemos a isso. Tira um momento para se consagrar ao Senhor. Tira um momento para se colocar à disposição. Enquanto os meninos tocam, vamos tirar esse momento e entender e nos agarrar naquilo que Deus tem para nós.